A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. Nós estamos aqui para dar continuidade à leitura bíblica diária, onde estamos estudando o livro de Deuteronômio, o quinto livro do Velho Testamento e também o último livro da Torá e o último livro do Pentateuco. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, porque para nós é um presente de Deus poder ministrar a palavra de Deus. E eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior, que é o coordenador de todo esse projeto, pelo convite. Ele me fez o convite para estar comentando do capítulo 12 até o capítulo 15. E eu quero agradecer a pastora Loide, que é a nossa pastora presidente, pela confiança depositada a nós. Então eu quero louvar o Senhor por esta rica oportunidade. Hoje, meus amados irmãos, pela sequência, seria o capítulo 14. Ontem vocês ouviram o capítulo 13 e hoje seria o capítulo 14. Mas aqueles que estão acompanhando a leitura bíblica diária observaram que o capítulo 12, parte 2, foi retirado do ar por duas vezes. Primeira vez eu coloquei na terça-feira, 12, parte 2, e ele foi retirado. E ontem eu coloquei também 12, parte 2, e ele também foi retirado. E alguns irmãos mandaram mensagem perguntando o motivo pelo qual esse estudo foi tirado. E aí, queridos, eu vou responder e dizer aos irmãos que vai mudar um pouco a sequência. Hoje vai ser o 12, parte 2. Eu estarei concluindo hoje o capítulo 12. E amanhã eu vou repetir o capítulo 13. E na segunda, se Deus permitir, nós vamos entrar com o capítulo 14. Então vamos continuar a sequência, para não ficar bagunçado, porque muitos irmãos acompanham a nossa leitura bíblica diária. E que bênção que esses irmãos estão acompanhando a leitura bíblica diária, que é um projeto da parte de Deus para abençoar as nossas vidas. Então hoje eu vou repetir o capítulo 12, parte 2, porque na minha explanação de terça-feira, onde eu estava comentando o capítulo 12, parte 2, eu me equivoquei em algumas partes do estudo. E aí, conversando com a minha pastora presidente, a minha pastora presidente me mostrou onde nós erramos, e aí eu gostaria de pedir perdão aos irmãos por alguns comentários que eu fiz em relação àquele estudo, e por esse motivo eu pedi à pastora para que nós pudéssemos então repetir o estudo. E pelo equívoco eu peço perdão aos irmãos. Então o áudio já foi retirado, já foi resolvido, já conversei com a minha pastora presidente, com o pastor Gedeon Júnior, então estou tendo agora aqui uma oportunidade de finalizar então o capítulo 12. O capítulo 12 nós dividimos em duas partes. A primeira parte foi a questão do local da adoração. E nós falamos ali que Deus havia determinado um local para que o povo de Israel, a nova geração que está sendo guiada por Moisés, pudesse estar adorando a Deus. E a grande preocupação de Moisés diante dessa nova geração era poder levar esse povo à fidelidade. E nós então, na primeira parte do capítulo 12, nós levamos do versículo 1 ao versículo 14. Quando chega no versículo 15, existe aqui uma nova ordem, um novo pedido através de Moisés para aquele povo. No versículo 15 diz: porém, conforme todo desejo da tua alma, degolarás e comerás carne segundo a bênção do Senhor, teu Deus, que te dá dentro de todas as tuas portas, o imundo e o limpo, dela comerão, como do corso e do veado.
Tão somente o sangue não comereis, sobre a terra o derramareis como água. Então havia muita idolatria, existia cultos pagãos a deuses estranhos. E era tão terrível essa adoração a deuses estranhos, que no versículo 31 do capítulo 12 de Deuteronômio, fala assim: assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então observa aí, irmãos, o grau de idolatria desse povo, ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos. Então, queridos, era algo terrível. Agora, o que eu quero frisar aqui nesse estudo é a questão do sangue. No versículo 16 fala: tão somente o sangue não comereis sobre a terra, o derramareis como água. No versículo 15 fala que eles poderiam comer, porém, conforme todo o desejo da tua alma, degolarás e comerás carne, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá dentro de todas as tuas portas o imundo e o limpo. Dela comerão como do corso e do veado. Essa questão de animais limpos e animais impuros, imundos, vai ser discutida e tocado também no capítulo 14. Então, a grande observação aqui é que eles poderiam comer, só que tinha um grande detalhe: o sangue não comereis, sobre a terra o derramareis como água. Olha o que diz o versículo de número 23: somente esforça-te. Olha o 22. Porém, como se come o corso e o veado, assim comerás o imundo e o limpo, juntamente comerão delas. Comer pode. Agora, esforça-te, somente esforça-te, para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo qual não comerás a vida com a carne. Não comerás na terra, o derramarás como água. Estas leis, porque na verdade que está se tratando sobre uma coleção de leis que vai do capítulo 12 ao capítulo 26, eu havia dito na primeira parte do estudo que estas leis, muitas delas são repetidas, algumas são novas, outras são repetidas. E essa questão do sangue já foi discutida lá em Levítico, no capítulo 17. No capítulo 17, versículo 11, diz assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação para a vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Olha o que diz o versículo 14 do mesmo capítulo 17 de Levítico: porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado, será eliminado. Então Deus proibiu os israelitas de comer sangue justamente para diferenciá-los dos demais povos. Eu tenho aqui, irmãos, algumas bíblias de estudo, e uma das minhas bíblias de estudo, que é a Bíblia de aplicação pessoal, ela traz o seguinte comentário que eu gostaria de ler. O comentário da minha Bíblia de estudo de aplicação pessoal diz assim: de que forma o sangue expiava o pecado? Justamente aqui do versículo 11, que fala que o sangue fará expiação pela alma. E aqui o comentarista desta Bíblia conceituada, que é a Bíblia de aplicação pessoal, diz: de que forma o sangue expiava o pecado? Quando oferecidos com a atitude correta, o sacrifício e o sangue derramado tornavam possível o perdão dos pecados. Por um lado, o sangue representava a vida do pecador, infectada pelo pecado e condenada à morte.
Por outro, o sangue representava a vida inocente do animal sacrificado no lugar da pessoa culpada que fazia a oferta. A morte do animal, da qual o sangue era evidência, cumpria a pena de morte, e assim Deus garantia o perdão para o pecador. O perdão vinha de Deus, baseado na fé da pessoa que oferecia o sacrifício. Então era dessa forma, através do sangue. Respondendo à pergunta de que forma o sangue expiava o pecado, é porque o sangue representava a vida inocente do animal sacrificado no lugar da pessoa culpada que fazia a oferta. Agora, por que era proibido comer ou beber o sangue? Porque Moisés disse isto lá no capítulo 12 do livro de Deuteronômio, no versículo 16. E disse também no versículo 23: somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com carne. Então, por que era proibido comer ou beber o sangue? E alguém pode me perguntar, mas pastor, beber não é, o sangue não é líquido, então no correto não é falar beber? Sim, mas é porque em alguns momentos o sangue estava em estado sólido, não em estado líquido. Às vezes deixava ali coalhando aquela coisa toda, então o sangue ficava no estado sólido, então era proibido tanto beber como comer. E essa questão do sangue, irmãos, ela foi tratada lá em Gênesis capítulo 9, versículo 4 também. Olha o que diz aqui Gênesis 9:4: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, irmãos, isso já foi dito desde lá do Gênesis, desde lá de Noé. Essa proibição, ela foi então traçada desde lá dos tempos de Noé. Então, por que era proibido comer ou beber o sangue? Porque Moisés disse isto lá em Deuteronômio capítulo 12. Foi repetido também Levítico 17. Então, por que era proibido comer ou beber este sangue? Como eu disse, uma lei até repetida. Então, foi repetido em Deuteronômio algo que já foi dito lá em Levítico. Então, por que era proibido comer ou beber o sangue? Primeiro, desencorajar as práticas pagãs. Israel precisava ser separado e distinto das nações estrangeiras ao redor. E comer o sangue era uma prática pagã comum e costumava ser feito na esperança da pessoa receber as características do animal morto. Então, por exemplo, matava o animal, sacrificava o animal, tomava aquele sangue na esperança de ter força, de ter velocidade do animal. Então, por exemplo, se eles matassem ali um leão, estou dando um exemplo, então a esperança deles era o quê? Eu vou ter a força do leão, então eu vou tomar esse sangue e eu vou matar esse leão, eu vou tomar o sangue dele e eu vou ter a força do leão. Velocidade, né? Então, por exemplo, talvez eles pensavam assim: se eu matar um leopardo, por exemplo, então eu vou ter a velocidade do leopardo, porque tudo que... Então, um leopardo é muito veloz, né? Então, eu vou matar o leopardo e eu vou ter a velocidade de um leopardo. Então, eles matavam os animais para receber as características do animal morto. Então, um animal que tinha força, eles matavam, tomavam o sangue para ter a força daquele animal. Um animal que tinha velocidade, eles matavam o animal, tomavam o sangue para ter a velocidade daquele animal. E por aí por diante. Então essa era a primeira razão que era proibido. A primeira razão que era proibido tomar o sangue, beber o sangue ou comer o sangue, era para desencorajar as práticas pagãs. Então eles tinham que tirar isso da mente deles. Eles tinham que entrar na terra prometida, numa terra que mana leite, numa terra que mana mel, e esquecer totalmente essas práticas. Eles precisavam entender que eles agora eram um povo separado e distinto das nações estrangeiras. Segundo,
motivo: preservar o simbolismo do sacrifício. Preservar o simbolismo do sacrifício. O sangue simbolizava a vida do animal, que era sacrificada no lugar do pecador. Então, beber esse sangue mudaria o simbolismo da pena sacrificial e também destruiria a evidência do sacrifício. Então, esse era o segundo motivo pelo qual não podia beber e nem comer o sangue, porque eles tinham que preservar o simbolismo do sacrifício. Então, irmão, sempre houve sacrifício. Oferecia um animal e sacrificava a Deus. Só que havia o sacrifício voltado a Deus e havia o sacrifício voltado a ídolos, aos cultos pagãos. Então, nós observamos claramente nos estudos que tivemos como era feito esse sacrifício, a forma que era feito. Então, beber esse sangue mudaria um simbolismo da pena sacrificial e também destruiria a evidência do sacrifício. Terceiro motivo pelo qual não podia comer e nem beber esse sangue, para proteger o povo de infecções, porque muitas doenças mortais eram transmitidas através do sangue. Então, muitas doenças e doenças mortais, aquelas que eram cruciais, que levariam à morte, eram transmitidas através do sangue. Então, os judeus, irmãos, eles levavam esta proibição a sério. Eles levavam essa proibição a sério. Tanto é que quando os discípulos de Jesus ouviram sobre a questão do sangue, olha só em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. João 6, 53. Olha o que diz. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei naquele dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, irmãos, quando os discípulos ouviram isso, que tinha que comer a carne e beber o sangue, pelo fato de eles levarem isso muito a sério, eles ficaram perturbados. Então, quando eles ouviram isso, irmãos, isso era uma mensagem chocante. Alguns até pensavam na ideia de canibalismo, né? Como é que eu vou comer o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo? A ideia de beber qualquer sangue, sobretudo humano, era repugnante para os líderes religiosos, porque a lei proibia tal prática, tanto em Levítico como em Deuteronômio. Só que, claro, né, irmão, Jesus não estava falando aqui em sentido literal. Ele estava se referindo à sua vida, que deveria tornar-se a vida de seus discípulos. Só que eles não conseguiram entender esse conceito. E aí o apóstolo Paulo, mais tarde, usou a imagem do corpo e do sangue para falar sobre a Santa Ceia. E aí foi onde foi explicado: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem parte comigo, e eu o ressuscitarei naquele dia. Por que então era proibido o sangue? Por estas razões que eu falei. E porque Deus proibiu os israelitas de comer, para justamente diferenciá-lo dos demais povos. Então, eu estou finalizando aqui o capítulo 12, certo? Então, com esse estudo, eu finalizo o capítulo 12. Amanhã eu vou repetir o capítulo 13. Sábado vem Êxodo com o nosso querido pastor Gedeon Júnior. Na segunda, se Deus permitir, eu estarei comentando o capítulo 14. E na terça eu encerro a minha participação comentando o capítulo 15. Amém? Então que Deus abençoe.
Agradeço por essa oportunidade, espero que os irmãos tenham compreendido espero que os irmãos tenham compreendido e que Deus vos abençoe. Que Deus derrame sobre cada um uma bênção toda especial. Um forte abraço, muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém.